Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Eu parei o carro aqui para trocar uma ideia com vocês. Eu quero pedir para vocês uma ajuda, para que a gente possa fazer uma súplica, para que a gente possa implorar para o Renato o seguinte: Renato, por favor, escala os melhores. Renato, por favor, o Bruno Cortez não. Começa com o Diogo Barbosa. Renato, o Robinho não. Começa com o Jean-Pierre. Mas vamos lá, eu até faço um acordo contigo, Renato. Não quer começar com o Jean-Pierre, porque ele ficou muito tempo fora, ele voltou agora no último jogo, ficou no banco de reservas. Fala o seguinte, começa então com 3 volantes. Põe o Lucas Silva ali para fazer uma marcação, deixa o Matheus Henrique mais solto e o capitão Maicon para ser o pensador do time. Coloca então o Jean-Pierre no segundo tempo. Eu até faço esse acordo. Não quer botar o Jean-Pierre, coloca o Lucas Silva, mas não coloca o Robinho, Renato, porque o Robinho não entrega aquilo que tu tá imaginando. O Robinho, que é conhecido entre os boleiros como um ajeitador de times, e eu quero acreditar que ele ainda vai ajudar a ajeitar o time do Grêmio, mas nesse momento ele não tá conseguindo. E aí, Renato, ele tá se desgastando cada vez mais com o torcedor, ele tá se desgastando até enquanto jogador, porque ele não tá conseguindo dar essa dinâmica que a gente sabe que a função dele pode proporcionar pro Grêmio. Por exemplo, tem uma notícia boa aí, que é a volta do Kahneman. Então, sim, tem o Kahneman, já tem o Jeromel, tem o sistema defensivo, o miolo de zaga titular. Agora, por exemplo, o último jogo, o Renato, ele optou pelo Vitor Ferraz, né? Só que o Vitor Ferraz fez um bom jogo, a gente não pode também brigar com a realidade. Eu prefiro o Orejuela, mas o Vitor Ferraz inegavelmente fez um bom jogo. E isso é importante, nós temos que considerar. O Vitor Ferraz participou ativamente pelo menos 2 gols do Grêmio contra o Botafogo. O Vitor Ferraz fez jogada por dentro para liberar o Alisson mais para jogada de linha de fundo. Eu até falei no Donos da Bola, eu fiz um comparativo, alguns não entenderam. O Bagé tá dizendo que o Vitor Ferraz é o Léo Moura. Não, o que eu disse é que o Vitor Ferraz usou um lado de campo, uma função, desempenhou uma função muito parecida com o que em alguns momentos o Grêmio utilizava na época que tinha o Léo Moura. O Léo Moura fazia jogada por dentro para liberar a passagem, principalmente do Alisson. O Alisson não entrava por dentro, o Alisson jogava um pouco mais lateralizado. Mas eu quero voltar para a lateral esquerda, tá? Me ajudem. Vamos espalhar esse vídeo, por favor, Renato. Não escala o Bruno Cortez, deixa o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa, na última partida contra o Botafogo, realmente, Renato, ele não jogou ainda tudo aquilo que a gente sabe que ele joga. Mas ele não joga, por exemplo, menos que o Cortez. Ele joga sempre ou igual ou mais que o Cortez. O Bruno Cortez entrou no segundo tempo, Renato, e a alternativa foi o seguinte: tirou o PP, vai botar o Diogo Barbosa para virar um ponteiro esquerdo, que a gente não entendeu muito, porque poderia ter colocado o Guilherme Azevedo, você poderia ter colocado o Ferreira, poderia ter colocado o Luiz Fernando, poderia ter feito outra substituição. Mas aí até tudo bem, sabe, botar o Diogo Barbosa para frente, mas me pareceu que foi só para colocar o Bruno Cortez em campo. E eu não tenho nada contra o Bruno Cortez. O Bruno Cortez é um cara que chegou no Grêmio e ele agregou muito, ele é um cara bom de vestiário. Só que toda vez que a gente vai elogiar o Cortez, a gente elogia porque ele é gente boa, porque ele é bom pai, porque a família dele é linda, porque ele é um cara legal. Não, eu quero elogiar o Bruno Cortez porque ele é um excepcional lateral esquerdo. Eu já tô na bronca com o Grêmio porque com a chegada do Diogo Barbosa e a insistência do Renato com o Bruno Cortez, já tá arquivado o outro garoto lá, que é o Guilherme Guedes. E já tá arquivado outro garoto depois do Guilherme Guedes, que é o Matheus Nunes, que são garotos de qualidade e que não deveriam nada aos atuais laterais do Grêmio. Não deveriam nada, porque eles têm qualidade pelo menos igual às dos laterais atuais do Grêmio. Mas eu quero voltar para a questão do Bruno Cortez. Eu faço uma súplica, eu imploro, Renato, não começa com o Bruno Cortez, porque o Bruno Cortez, ele não dá essa sustentabilidade de marcação que você alega e ele não dá a qualidade que o Grêmio precisa para fazer uma jogada aguda. E vou te dizer mais, é tão verdade isso que nós estamos comentando e que eu estou dizendo aqui, que no último jogo, quando você tira o PP, Renato, você deixa o Diogo Barbosa mais avançado, porque na tua própria concepção, na tua própria ideia, o Diogo Barbosa tem a qualidade para fazer essa jogada mais ofensiva. Vamos parar com esse negócio que não dá para jogar com 2 laterais ofensivos. Dá, porque se o Grêmio jogar com os 2 laterais ofensivos preocupando o São Paulo vai entregar a rapadura pro Grêmio, porque o sistema de jogo do São Paulo, comandado pelo Fernando Diniz, é o sistema da valorização de posse de bola, de toque de bola, em que o zagueiro não pode dar chutão, em que o goleiro não pode dar chutão, e se você jogar pressionando esse adversário, ele vai entregar.
ele vai entregar com certeza, porque a dinâmica do Grêmio está acostumada a esse jogo de valorização de posse de bola. E mais, Renato, por que é mais importante ainda escalar os melhores jogadores para esse jogo? Porque se nós vencermos o São Paulo, nós vamos começar a bater no peito e já achar que está tudo certo, porque o Grêmio ele tem tido lampejos dentro do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, por exemplo, ganhou a primeira partida contra o Fluminense, tarará, mas daí a segunda já preservou jogadores, viajou para atuar contra o Ceará e acabou empatando. Aí depois demorou muito para ganhar um outro jogo, aí a nossa segunda vitória, ela vem depois do Bahia, que a gente não entendeu muito como ganhou, mas ganhamos, era importante naquele momento ganhar. E aí demorou mais para vir a terceira, aí veio a terceira contra o Curitiba dentro de casa, o segundo tempo nós tomamos um currupio, um rodeão do Curitiba, mas ganhamos, era importante pelo resultado. E o último jogo agora, num primeiro momento até não foi tão legal, mas no segundo tempo, mesmo com jogador a menos, o Grêmio sobrou, porque tem mais qualidade do Botafogo, e era importante vencer. Então, Renato, se a gente ganhou do Botafogo, e a gente consegue ter uma segunda vitória consecutiva, isso vai nos melhorar em todos os aspectos, no aspecto motivacional, no aspecto anímico dos jogadores, a autoconfiança volta, as crises e as críticas diminuem um pouco. Então, Renato, faça o básico. Vanderlei, vai no Vitor Ferraz, então. Vitor Ferraz jogou o último jogo, ele se credencia a ser titular. E mais uma justificativa, Renato. Se tu vai colocar o Vitor Ferraz, que é o cara que permite o sistema um pouco mais retraído, um pouco mais de recomposição, para evitar a bola nas costas do adversário, então mantém o Diogo Barbosa. Né? O Vitor Ferraz sobra e o Diogo Barbosa sai. Vamos lá. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman, Diogo Barbosa. Eu jogaria com o Maicon, com o Matheus Henrique, com o Jean-Pierre, com o Alisson, com o PP e com o Diego Souza. Mas se você não quer botar o Jean-Pierre, então coloque Lucas Silva, coloque Maicon, Matheus Henrique, Alisson, PP e Diego Souza. Mas, aliás, Diego Souza, esquece, põe o Isaac, né? Porque o Diego Souza tá suspenso. Mas o Isaac joga na função do Diego Souza. Mas não coloque o Robinho. É só para fechar o vídeo que eu peço. Não escale o Robinho e não escale o Bruno Cortez. Por favor, eu te imploro, Renato Portaluppi. Abraço todo mundo aí, dá like no vídeo, dá joinha aí para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, aperta o sininho para receber as notificações e não esquece, espalha o vídeo aí, vamos fazer uma súplica pro Renato. Por favor, Renato, não põe o Bruno Cortez e não põe o Robinho no time no jogo de amanhã contra o São Paulo. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.